Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de fobias. Nosso convidado é o médico psiquiatra, Dr. Jairo Pedro Cardoso Júnior. Olá, Luciano. Tudo bem, Jairo? Agradeço ter voltado aqui mais uma vez. O prazer é nosso, né, tê-lo conosco aqui. Né? A gente percebe que vocês são muito assistidos, né? E aí a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Se Deus quiser. Jairo, vamos falar um pouco então, né, a respeito de fobias. O que vem a ser fobias? Então, na psiquiatria, Luciano, muitas vezes a doença é o excesso de algo normal. Então, por exemplo, o medo é algo normal. Todo mundo tem medo de doença, medo de catástrofes. A fobia vai ser um medo excessivo que chega a ponto de doença. Então, assim, para entender para os nossos telespectadores entenderem, o medo seria uma reação normal de cada um. Normal. E a fobia seria um excesso de medo que já chegaria a ser vamos pegar uma patologia, uma doença. Um exemplo. Todo mundo que nunca andou de avião tem medo de andar de avião. Mas se o medo de andar de avião não me impede de andar, é só medo. Tá certo. Agora, se eu tenho um medo de andar de avião a ponto de eu passar mal, de eu ter um ataque de pânico quando eu entro no avião, não querer entrar na aeronave, não conseguir, não é nem querer, conseguir, aí eu tenho uma fobia de avião. Tá certo. Então aí já passa a ser uma parte patológica, né? E as causas das fobias? O que você fala, Jairo? Então, existem algumas fobias, Luciano, que elas já vêm meio que na espécie humana. Por exemplo, fobia de cobra, fobia de barata, de aranha, é muito comum aparecer. Outras fobias, de altura que a gente falou do avião, outras fobias dependem de você ter um trauma. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade tem um trauma com galinha, cria uma fobia de galinha. Já atendi no consultório uma moça que de ver uma galinha, o barulho de uma galinha, já entrava em ataque de pânico, de medo. Era o trauma que ela teve. Alguma coisa que no passado em criança... ela teve. Então, certas fobias, elas vêm na genética e pode até ser familiar. Por exemplo, fobia de injeção. Normalmente tem vários na família que tem. Ah, tenho a certeza, né? Ainda mais a injeção que ninguém gosta, né? Não, eu já tive um paciente que tinha que fazer um tratamento para câncer com quimioterapia e ele precisou de tratar a fobia de injeção comigo antes de fazer a quimioterapia, porque ele não conseguia. Que coisa, que é uma coisa incontrolável, né? A pessoa, cabeça boa, nível superior de educação, nunca tinha ido no dentista. Morria de vergonha no dente, mas a fobia de injeção era tamanha que ele não ia ter como levar a injeção da anestesia. Jairo, que coisa, né? Como... E é interessante, Luciano, que quem tem a fobia sabe que é excessivo. Tá consciente do que está acontecendo, né? E aí o sofrimento é maior ainda. Tem alguma idade assim mais comum para que apareçam as fobias, ô Jairo? Então, é muito comum aparecer fobia em criança, mas nem toda vez a fobia da criança vai passar para a vida adulta. Então tem criança que tem fobia de escuro, medo de escuro, depois passa, tem medo de ficar sozinho. Seria assim um período normal da criança, né? Que passa. Então a gente vai ter o início na idade infantil. Algumas pessoas essa fobia não vai passar e algumas vai até aumentar. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de chuva. Cada chuva que ela passa, o medo aumenta. Cada vez que ela vê uma notícia na televisão sobre alguma catástrofe com chuva, o medo aumenta. Então algumas fobias podem aumentar conforme vai tendo repetidos traumas sobre aquele determinado assunto. Ou seja, vai piorando, né? Vai piorando a vivência que a pessoa tem. E tem alguma prevenção que a pessoa possa fazer, ou os familiares? Na verdade, medo tem que ser respeitado, porém enfrentado. Opa, isso é importante, né, Jairo? Então, teu filho tem medo de ir na escola. Você vai respeitar, você vai ouvir, você vai acolher. Mas você não vai impedir, você não pode deixar ele deixar de ir na escola. Fobia de escola é um problema muito relevante na psiquiatria infantil. Cada dia que a criança não vai na escola, o medo de ir aumenta. Porque daí ela sabe então, tem que enfrentar. Exatamente. Né? Ela sabe que quando ela voltar, ela vai ser o centro das atenções. Como ela não foi vários dias, os coleguinhas vão olhar para ela. E já vai achar que não foi porque estava com medo mesmo, exatamente. Né? Aumenta. Ô Jairo, agora há pouco, né, antes do comercial, a gente estava conversando. Eu perguntei para você, por exemplo, muitas mulheres, muitas moças têm medo de barata. Sim. Por que isso acontece? Então, o medo de barata é um medo que todo mundo tem, o medo. Algumas pessoas, ou porque teve uma experiência negativa com barata,
ou porque aprendeu da mãe, da avó, do pai Então... a ter o medo, esse medo aumenta. Porque a gente passa muito medo nos filhos da gente, Luciano. Exatamente. E se a gente não tomar cuidado, algum medo daqueles... Trauma dos pais passa para o filho, né? E na idade adulta, a pessoa pode adquirir algum tipo de fobia? Pode, dependendo de traumas que ela tiver. Então a pessoa, por exemplo, sofre um assalto, no dia que ela teve aquele assalto, estava tendo, sei lá, fogos de artifício, toda vez que ela vê fogos de artifícios, né? O cérebro associa. Jairo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando um pouco a respeito de fobias com o Dr. Jairo, médico psiquiatra. Jairo, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de falar em público, isso é normal? Isso é uma fobia? O que você diz a respeito? A fobia mais importante, de longe, Luciano, é a fobia social, que é a fobia de qualquer situação social. Por que ela é a mais importante? Porque nós somos animais sociais. Então a pessoa que tem fobia social vai ter dificuldade em entrevista de emprego, vai ter dificuldade para conversar com um médico, vai ter dificuldade para conversar com autoridades. Tem gente que tem fobia social que chega a ter dificuldade de comer em público, de comer num restaurante. E a pessoa está consciente que isso está acontecendo, mas não controla. Eu já tive vários pacientes que largaram a faculdade porque não conseguia apresentar seminário. Que isso. Eu já tive paciente assim que se formou, por exemplo, em psicologia ou veterinária e largou a profissão porque a profissão exigia contato contínuo. E o fobia social, Luciano, é diferente da timidez. O tímido é o cara que gosta de ser quieto, que prefere ficar em casa do que ir numa festa, mas se ele precisar de falar, ele consegue. Quem tem fobia social, no ambiente doméstico, pode ser um piadista. Na hora que ele está com medo do que o outro pensa dele, ele está sendo, por exemplo, avaliado. Está sendo avaliado pelos espectadores, né, digamos assim, pela plateia. É muito comum fóbico social ter dificuldade de fazer a prova prática de motorista, de direção. Porque está sendo avaliado pelo instrutor da autoescola e eventualmente tem amigos conhecidos que estão na cidade, que estão ali também fazendo exame. E vão chegar na famosa pergunta, e aí, passou? E aí a pessoa, o medo do julgamento do outro. Pessoa com fobia social chega a ter ataque de pânico em situação social, fica vermelho, tem taquicardia, tremor. Aí se eu tenho medo de ser exposto ao outro, e tô tremendo, e tô vermelho, aí eu tô sendo exposto já. Já não precisa mais. Aí o quadro piora mais ainda. Exatamente. E aí é muito comum quem tem fobia social evoluir para depressão, evoluir para alcoolismo, porque o cara inconscientemente pode perceber que com o álcool ele se solta mais. E que não tem nada a ver, né, Jairo? Quer dizer, na verdade, associa, solta mais, só que tem uma consequência maléfica. Quer dizer, exatamente. Eu brinco que ele está usando o álcool como remédio, que eu tenho remédio melhor do que o álcool para ele. Exatamente. E que não vai dar o dano do álcool. Dano nenhum, né, para o organismo. Por exemplo, pessoas, né, com histórias de humilhações, ou seja, de bullying, né? E isso aí pode conduzir a uma de fobia social. Aquela criança que por algum motivo, ou porque é gordinho, ou porque é mais estudioso, ou porque às vezes nem tá nada a ver, mas tem algum trejeito efeminado, no caso do menino, e sofre bullying na escola, vai evoluir com fobia social. O que anda junto com a fobia social, Luciano, é a autoestima baixa. Nós podemos pensar até que a fobia social está na gênese de certos episódios que acontecem nas escolas americanas aí, de terrorismo. Que coisa, né, Jairo? Ô, Jairo, a fobia social tem tratamento? Tem tratamentos eficazes. O tratamento para fobia específica, que é o medo de cobra, de barata, de altura, normalmente é só terapia. E o que é feito nessa terapia? O psicólogo ajuda a pessoa a desconstruir o medo. Exemplo, se eu tenho medo de cobra, eu vou ser treinado a conseguir lidar com uma foto de uma cobra. Depois que eu dominar a foto da cobra, uma cobra de borracha. E assim sucessivamente. Quem tem fobia de falar em público, quem tem fobia social, mesma coisa.
Agora, para a fobia social, que é um quadro um pouco mais grave, aí muitas vezes a gente usa medicações, não é faixa preta, não é remédio que vicia, mas que tem eficácia aí de 80%. E resolve, né? A pessoa às vezes fica preocupada, né? Que vai ficar dependente ou vai causar dependência do tal medicamento, mas está resolvendo muito problema, né? Resolve. E com controle de um médico. Exatamente, porque a fobia social é uma doença do adulto jovem, Luciano. Então, na hora que a pessoa está decolando para a vida profissional, ela tem uma fobia que a impede, ela está enrolada, ela tem que tratar. Senão ela vai ter uma consequência depois, uma frustração, uma culpa. E talvez a parte profissional da pessoa já vai começar a decair. Eu tive um caso que a pessoa tinha chegado na última fase do exame para ser juiz. E tinha fobia social, e a última fase era uma prova oral. Nossa. Era uma simulação de tribunal. Quer dizer, olha a situação dessa pessoa, né? Se ele só de pensar em fazer aquela simulação, ele já ficava sem dormir, já tinha taquicardia, já tinha pânico. E o resultado, chega na hora da prova, a pessoa está mal, não está bem. Nesse caso, era uma pessoa esclarecida, procurou a minha ajuda com um tempo suficiente para ele chegar nessa prova medicado, foi super bem na prova e é juiz hoje. Quer dizer, imagina a frustração se por causa da fobia social ele não conseguisse fazer isso. Talvez aparecesse outros tipos, né? Exatamente, de patologias, de doenças aí, né? Ô Jairo, tem algum tipo de psicoterapia mais eficaz que a outra no caso de fobia social? Para a fobia social está muito claro que a terapia mais eficaz é a terapia cognitiva, que muda a tua forma de pensar sobre as coisas. Então, exemplo, se eu penso que uma chuva é algo catastrófico, eu vou ter fobia de chuva. Se eu consigo até analisar a chuva de uma forma mais fria, mais científica, eu vou ter muito menos medo de chuva. Então, acredita assim, a pessoa procura terapia, mas a pessoa também tem que se ajudar, não é verdade? Sim, com certeza. E os familiares ajudam. E acredito que os familiares também, né, ajudam muito. Eu tinha uma paciente que tinha medo de elevador e tinha um marido muito colaborativo. Então, eu propus para eles um treinamento mesmo, que consistia deles andarem bastante de elevador junto. Depois que ela estivesse bem calma, bem tranquila, aí ele descia do elevador, ela subia um andar e ele encontrava imediatamente. Quer dizer, foi desconstruindo a segurança, né, que o marido ia estar esperando. Ia estar do lado, e ele tinha paciência. Então, dentro de semanas, uma pessoa que não conseguia nem entrar no elevador, já estava andando no elevador sozinha. Pô, isso é muito bom, né? E lógico que a família também é importantíssima aí do lado. Sim. Não só criticar, falar a pessoa não está fingindo, né? Sim, não é por aí, né, Jair? Não, é entender. E aquilo que a gente falou, sobre você perguntou da prevenção, né? Medo tem que ser respeitado, porém enfrentado. Então a família respeita e ajuda a enfrentar. Jair, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com o nosso convidado, o Dr. Jairo, médico psiquiatra. Ô Jairo, o tratamento medicamentoso na fobia social, o que você diz a respeito? Então, o tratamento medicamentoso de fobia social normalmente é com medicações muito simples. Em alguns casos, quando a pessoa, por exemplo, só tem o problema de tremer em público, a gente usa um remédio que corta o tremor. E de eu perceber que eu não estou tremendo, eu já consigo me acalmar. Já relaxa e fica bem. esse remédio, né? é bom o suficiente. Caso um pouquinho mais complicado, a gente usa certos antidepressivos, né? E antidepressivo não é faixa preta, antidepressivo não vicia, que na hora que aumenta a serotonina, abaixa a adrenalina. Porque muita gente, às vezes, né, muitas pessoas ficam preocupadas, não vou fazer tratamento, que eu posso ficar viciado, vou tomar isso ou aquilo. Então não tem preocupação. A psiquiatria hoje em dia usa muito pouco remédio que causa dependência. Então o importante é procurar o psiquiatra e na tratar, fobia social, né? nunca usa remédio que causa dependência. Porque senão vai causar outro tipo de problema, não, a gente transtorno, né? É o que eu falo para você, a gente está ali para ajudar, não é para atrapalhar. Não é para atrapalhar. A gente tem né? algo para propor que é melhor do que a doença. Exatamente. Se fosse um remédio complicadésimo, não ia nem estar propondo. Então, erradamente, muitas pessoas, né, às vezes acham, né, que o medicamento vai ficar dopado. Então não é por aí, né? Eu acho que tem então, os profissionais... No meu caso, e no caso de muitos profissionais que eu respeito, inclusive o paciente sai do meu consultório já com o meu celular.
Qualquer dúvida, qualquer efeito colateral do remédio, ele já vai falar comigo. Eu tô ali é para que ele fique bom, eu não tô interessado em efeito colateral. Se tiver efeito colateral, eu troco o remédio. Não, lógico. É exatamente isso, né? Você acha que tem alguma parte a ver, alguma coisa a ver a fobia com a parte hereditária, parte genética? Existe. Todas as doenças psiquiátricas têm uma tendência genética. Então, assim, é comum ter uma família que tem várias pessoas, por exemplo, com fobia de injeção ou várias pessoas com fobia social. Vai desenvolver ou não quem, além da tendência familiar, tiver algum trauma, algum evento que desencadeie. E a insegurança, a fobia pode levar a pessoa à insegurança ou vice-versa? A fobia social, a insegurança e a autoestima baixa andam juntas. Então, quem tem fobia social sofre principalmente numa situação que se sente menor que os outros. Por exemplo, quando vai falar com autoridades. Ou, por exemplo... Se sente inferior e começa a gaguejar e não sai nada. Entrevista de emprego. É péssimo isso, né? Se a pessoa te encontrar num ambiente social, conversa contigo numa boa. Se encontra você para pedir emprego para você, quer dizer, você está ali como patrão, então ele está inferior a você. Ele se sente mais mal. Eu brinco que o pessoal fala muito de desconfiômetro. Fobia social, quem tem fobia social tem um desconfiômetro excessivo. Encana tanto com que o outro vai pensar que trava. E acaba prejudicando, sendo prejudicado. Nós temos que ajudar eles a ser um pouquinho cara de pau. Exatamente. Então, quem tem algum tipo de problema, né, procurar o psiquiatra e tal, que tudo tem, tudo resolve, né? Tudo tem solução, né, Jairo? Graças. Ô, Jairo, nós temos algumas perguntas aqui de nossos telespectadores. Pois não. Você pode responder pra gente? Com certeza. Olha, uma primeira pergunta que mandaram aqui pra gente: por que muitas pessoas têm medo de quem morreu? Então, o medo de quem morreu, que a gente pode até falar de uma fobia de quem morreu, tem a ver com o medo do desconhecido. Como essa pergunta não está fechada ainda para o ser humano, quer dizer, para onde vai quem morreu, o que acontece, existe muito misticismo, existem pessoas que têm religião, mas que não aceitam completamente o que a religião prega sobre aquilo, fica aquele medo desconhecido, é muito comum. Então, e muitas pessoas, pessoal com medo do cemitério, medo... E principalmente quando tem uma lenda, né? Então tem uma lenda que no cemitério moram os espíritos. Aí aumenta a chance da pessoa ter medo. Não pode passar de noite perto do cemitério que vê alguma coisa, né? Nada a ver, né, Jairo? Nada a ver. Jairo, todas as pessoas têm algum tipo de medo. Por que algumas desencadeiam mais do que as outras? Tem a ver com uma tendência da pessoa a ter um cérebro que fabrica adrenalina, né? Uma tendência ansiosa, e tem a ver com traumas de vida. Quase metade dos soldados que voltaram do Vietnã voltaram com fobia de qualquer barulho semelhante a tiro. Qualquer fogo de artifício já passava mal. Quer dizer, aí realmente um trauma muito grande, né? Que tiveram e quanto tempo, né? E ficaram muito tempo lá. Em combate, né? Ô Jairo, tem mais uma pergunta aqui. Pessoas com toque sempre pensam que alguma coisa de ruim possa lhes acontecer. Isto tem relação com fobia? Do ponto de vista técnico, o toque é uma outra doença, é uma outra nomenclatura. Mas podemos falar que é a fobia da desordem. Então quem tem toque acha que se não organizar o quarto muito bem organizado, nem que perca horas para isso, ele pode ter alguma coisa ruim acontecendo com ele. E, lógico, que não tem nada a ver. Isso é uma coisa que a pessoa cria não é verdade? E fica presa naquilo. E ela sabe que ela está presa, mas ela não consegue sair sem ajuda. Ela sabe que está errado, ela sabe que está fazendo, né? Inclusive, poucos dias teve uma reportagem numa outra TV, né, falando exatamente a respeito do toque e mostrando que a pessoa, às vezes, né? E você também agora há pouco estava comentando, né, que pessoas conhecidas, né, da mídia, né, já tiveram toque problema de toque, inclusive de modelos, né, de uma modelo tomando banho aí 14 horas para um banho, né? Quer dizer, inclusive foi matéria de congresso, né, que você disse. Sim. Isso eu posso até falar o nome, porque ela falou em público, a Luciana Vendramini, ela ficou uns 4, 5 anos fora da mídia por causa do toque dela. Outro que tem toque e assume que tem é o Roberto Carlos. Tem determinadas cores ele não aceita no show dele, por exemplo. Isso aí a gente percebe que realmente o show dele sempre tem. Se ele entra por uma porta, tem que sair pela mesma.
Isso é um toque. É um toque. A cor, Sim. a ordem das músicas, tudo. Porque se fosse só uma preferência, eu gosto de branco, eu gosto de azul, tudo bem. Mas ele sente mal se ele vê alguém no show com uma cor, determinada cor que ele não gosta. Por exemplo, cor preta na roupa. Né? Jairo. Jairo, tem mais uma pergunta aqui. O que fazer para perder o medo? É enfrentar, né? Antes de eu dar minha primeira entrevista no teu programa, eu tinha medo de falar na TV. Depois que eu fui, você viu que é enfrentei, muito tranquilo, vi né? que não tinha nenhum problema, hoje eu venho com muito mais facilidade. A primeira vez que você dirige um carro, você tem muito medo. Exatamente. Depois passa. A primeira vez que você vai beijar na boca, né? Quando você está adolescente, você morre de medo, depois passa. Tudo que é novo. Exatamente. Agora, imagina quem estava com medo já na boca por causa do medo, nem tenta. Ele fica com aquele medo até hoje. Ele tenta, Nunca vai enfrenta, conseguir. o medo acabou. O medo do médico na primeira cirurgia da vida fora da universidade. Do primeiro Isso doente acontece. que atende. Normal. O medo ele faz parte da vida humana. A gente não pode deixar ele paralisar a gente. Acredito até que seja até prudente ter um pouquinho de Sim. medo, para não ser tão destemido. Se né? nascer uma pessoa que não tem medo de nada, Luciano, essa pessoa vai morrer atropelada. Exatamente, quer dizer, é uma pessoa que eu falei, tem que... Então a gente tem que ter o medo para proteção, prudente. mas não o medo para limitação. Jairo, infelizmente chegamos aqui ao final do programa. Pois não. Quero agradecer muito tua Eu que presença, agradeço. tá? E gostaria que você deixasse, se possível, né, alguma dica para os pacientes, né, para os telespectadores. O que você diz? Alguma mensagem? A dica que eu deixo nesse programa e em todos os outros, né, é que a gente tem que desmistificar o tratamento de doença mental. Quer dizer, se eu tenho fobia social, se eu tenho fobia de avião, se eu tenho depressão, ao invés de ficar com medo de tratar e sofrendo calado e fazendo meus familiares sofrerem, eu devo procurar ajuda e ter qualidade de vida e viver E não normal. ter vergonha para se Sim, tratar. não né? pode ter fobia Enfrentar. de médico. Exatamente. Médico é um ser humano Né? como qualquer outro. Isso é o que acontece também, por exemplo, em homem que tem que fazer exame de próstata, fica com fobia. Não é por aí. Exatamente. Então tem umas fobias aí que realmente a pessoa tem que enfrentar. Sim, né, lógico. Jairo, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.